Deus criou duas instituições, né? A primeira é a família biológica, a segunda a família espiritual. A família, digamos que é a coroa da criação de Deus no Antigo Testamento, e no Novo Testamento a principal criação de Deus foi a igreja. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que existe para abençoar a sua casa, sua família, os seus filhos. O podcast A Gente é Família! E no episódio de hoje a gente está tendo a honra de receber o pastor Matheus e a pastora Mara, que estão aqui com a gente em Joinville. Sim. E a gente está sendo aqui esse momento super oportuno, aproveitando um espaço na agenda para a gente poder conhecê-los melhor, aprender com tantos anos de experiência, tanto de casados como ministerialmente. Tem 2 filhos lindos e eu vou deixar eles apresentar um pouquinho mais o nome das crianças, a idade. E eu queria, então, perguntar, Mara, apresenta um pouquinho as crianças. Tudo bem, gente, com vocês? É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo o casal maravilhoso. O Matheus já conhece vocês. E é uma alegria estar aqui nesse podcast, participando com vocês. O Benjamin, então nós temos o Benjamin, Sim. que tem 8 anos, e temos o Luigi, que tem 6 anos. 6 anos. Os dois têm idades bem parecidas. Verdade. Um ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Terão mais ou já fechou a fábrica? Não, fechou. eu não fechei a fábrica, mas não queremos mais. Já concluiu. A princípio não estamos nos planos, Não, né? não estamos nos planos. Tá certo. Igual a gente também, né? Eu comentei com você, 1 ano e 10 de diferença dos nossos filhos também, né? A gente teve aí um trabalhinho maior no início, mas agora já encaminha, já brincam bem Verdade, juntos, a né? melhor coisa que tem é ter filhos juntos. Pertinho, né? Verdade, foi muito São bom. amigos, irmãos. Pastor Matheus, também, por favor, se apresente. Diga para o nosso público também de onde você é. Muito bom tê-lo aqui conosco na casa. Pastor Tiago, pastora Daiane, que alegria estar com vocês aqui. Um abraço a toda a Igreja dos Filhos, a todos que vão assistir esse podcast. Eu cresci no estado do Rio de Janeiro, interior do estado, na cidade de Cabo Frio. E há 2 anos nós estamos Cidade linda, residindo, por sinal. Cabo Frio é maravilhoso. Uau. Há 2 anos nós recebemos um convite para vir servirmos no IC College, em São José dos Campos, da igreja da cidade. E há 2 anos nós estamos residindo em São José dos Campos. Então somos cariocas vivendo em São Paulo. Mara nasceu em São Paulo, mas a maior parte da sua vida foi na Bahia. Então a Mara é uma paulista que cresceu na Bahia, passou um tempo no Rio e agora retornou a São Paulo. Uau. Uma mistura. Uma mistura. Essa é a nossa sequência geográfica de localização até aqui. Que bacana. Quantos anos de casados vocês têm? Esse ano a gente completou 14 anos, ano que vem 15 anos. Nós 15 casamos anos. em 2011. 2011. 2011. 15 anos de casados. E desde que casaram, já estavam no ministério ou entraram para o ministério? Como é que foi essa... Se conheceram na igreja? Se conheceram na Na igreja. igreja. Conta um pouquinho a história de vocês pra gente. Eu prego desde os 14 anos de idade. Eu nasci em 90, prego desde 2004, final de 2004. A Mara, ela sempre vivenciou indiretamente a realidade do ministério, porque o pai da Mara foi pastor e plantador de igrejas no sertão nordestino. Nossa. Então, desde muito Desafio, nova, né? ela vivenciou toda essa realidade. Mais um trabalho de plantação de igrejas, que é um trabalho que exige um pouco essa migração de cidades. Eu desenvolvendo mais o ministério de um evangelista, escrevendo, pregando, também passando por cidades, só que de uma forma mais rápida. A família dela de uma forma mais permanente, plantando igreja. Eu um trabalho mais de visitação às igrejas para ministração. Perfeito. Mas desde antes de casarmos, sempre vivenciamos, direta ou indiretamente, a realidade do ministério. Perfeito. Você também veio de família pastoral? Sou o primeiro pastor da família. Primeiro pastor. Meu pai dirigiu igreja, mas não era pastor, mas dirigiu igreja. Deixa eu adivinhar. Vocês se conheceram, estava pregando e ela estava... Eu nem ouvi a história antes, mas eu já estou imaginando a história. Estava pregando, ela estava lá sentadinha no banco da igreja. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Em 2009, novembro de 2009. Que legal. 2009. Eu sempre participei do Ministério do Louvor. E ele foi pregar numa igreja que eu trabalhava numa loja. E esse meu amigo que ia pregar junto com ele, era pastor também.
Nisso aí ele falou, Mara, vamos lá, me ajuda lá cantando lá. Vai estar um pastor do Rio de Janeiro, fiz amizade com ele. E lá eu conheci ele na igreja. A princípio não conversamos. Não conversamos. Ficou aí o quê? Uns 6 meses? Uns 6 meses. Época do Orkut ainda. Depois fomos conversando. E daí namoramos. Em um ano namoramos, noivamos e casamos. Uau! Cidade de Paulo Afonso, interior da Bahia. 500 quilômetros de Salvador, aproximadamente. 480, 500 quilômetros. Sertão nordestino. Uau. Vocês conheceram na Bahia? Isso, eu já estava lá e ele foi pregar nessa igreja que meu amigo estava comigo. Ele ia pregar, né? Isso. Falou, Mara, vamos lá, me ajuda lá cantando. Perfeito. E aí fui lá com ele e ele me apresentou o Mateus. Certo. E aí casaram e foram... Era longe dessa cidade morar? Paulo Afonso? Da onde vocês conheceram? Não, Paulo Afonso é a cidade que ela morava e trabalhava. E foi a cidade que eu fui pregar. E você que foi morar para lá? Rio de Janeiro. É que esse amigo, o pastor Fábio, ele era da igreja que ela também fazia parte. Entendi. E aí, esse início de ministério, você estava integral no ministério? Integral. Sim. Integral. E você já estava acostumado, então, com essa... Viajava para todo canto. Certo. E foi muito difícil para vocês os primeiros anos de casado? Para nós, a gente teve alguns desafios de adaptação, né, de personalidade. Como é que foi para vocês esse início de casamento? Para a gente, não. Nós viajamos juntos praticamente até o 6º ano de matrimônio. Isso. Foi quando nasceu o nosso primeiro filho, Benjamin. Aí toda a rotina de família começou a reajustar um pouco mais a questão de uma estrutura mais fixa de local. Sim. Não que nós não tínhamos, já tínhamos, Perfeito. mas em relação a Mara não podia mais viajar tanto. Sim. Então eu enxuguei bastante também a dinâmica das viagens. Certo. Dentro dessa história, então, eu vou fazer uma pergunta mais pensando aqui na história da Mara, que era filha de pastor, que plantou igrejas, né? E a gente sabe o desafio de plantar igrejas. Só simplesmente o fato de ser pastor já é desafiador, né? Em termos de agenda ministerial. Como é que foi para você crescer dentro de um lar? Teu pai, ele conseguiu ser presente ou você sentiu falta? E como é que é hoje para você, hoje no ministério? Você consegue fazer essa adaptação? O que era mais difícil para mim era a questão das amizades, que eu tinha pouco vínculo e ele já tinha que iniciar uma nova igreja em outra região. Então, o tempo de escola era cortado. Às vezes eu saía Metade do ano letivo. Isso, metade do ano letivo, não conseguia acompanhar. Chegava na escola, era aquele desafio, sabe, de ter novos amigos. Ele era muito presente. Até porque, assim, é diferente do pai que viaja, né? Para o pai que está ali pastoreando diariamente. E as igrejas eram pequenas. Sim. Aquele trabalho no sertão de você ter que iniciar um projeto, as pessoas ali ganhar aquele povo daquele lugar. Eu acabava indo com ele também. A gente andava muito a pé, por causa das condições. Ele andava de bicicleta, mas quando ia a família, a gente ia muito a pé. As casas eram distantes. A gente caminhava, levava alimento para os irmãos, fazia aquela questão de ação social. Desculpa, isso, fazer esse trabalho de assistência. Verdade. E era esse desafio que a gente enfrentava. Era mais essa questão de dar suporte a essas igrejas, essas famílias. Mas ele era um pai presente. Sim. Só que a minha dificuldade maior era com... o vínculo com as pessoas. O vínculo com as pessoas, com os amigos, com a escola, que eu perdia. Perdia mesmo, né? Porque daí tinha que se mudar. E que é importante para o crescimento de uma criança, né? Para o desenvolvimento, né? Eu sei que Daiane está perguntando isso também, porque os filhos de pastores enfrentam esses desafios. Ainda mais em grandes denominações, que a pessoa tem que circular muito de uma cidade para outra, é algo desafiador. E deixa eu pegar esse link também e fazer uma pergunta também aqui, porque o pastor Mateus, ele acabou de liberar uma palavra muito importante aqui na nossa igreja, uma palavra que tem tudo a ver com família. Como que vocês veem família aos olhos de Deus? Nós sabemos que nos últimos anos, especialmente nos últimos anos, né, algo que o diabo sempre buscou atacar, mas parece que isso, assim, de 2, 3 anos para cá, eu acho que a pandemia também trouxe uma vitrine muito grande de coisas que estavam escondidas nas casas, né? Mas a impressão que a gente tem, pastoral, atendendo as pessoas,
é que isso se intensificou de uma forma muito grande. O ataque diabólico realmente nas famílias com o objetivo de destruir. E, aliás, eu vou até corrigir que não parece apenas. Os números dizem. Né? Quando a gente puxa os números de divórcio, números de famílias realmente destruídas, só vem aumentando esse índice. Como é que vocês enxergam isso à luz da Bíblia? E o que você pode deixar de recado também para as famílias que estão nos ouvindo agora, nos assistindo? Deus criou duas instituições, né? A primeira é a família biológica, a segunda a família espiritual. A família, digamos que é a coroa da criação de Deus no Antigo Testamento, e no Novo Testamento a principal criação de Deus foi a igreja, digamos, dentro de uma forma mais fácil de ser assimilada. O diabo sempre vai lutar contra isso, contra aquilo que Deus criou. Seja família biológica, seja família espiritual. Sempre para deturpar os valores, modelo e princípio da família biológica, como também para deturpar na nossa mente, no nosso entendimento, aquilo que de fato é a igreja. Eu acho que partindo desse princípio, a gente talvez tenha até uma conexão tanto de ser família biológica como de ser família espiritual para o nosso tempo. Eu acho que a pandemia trouxe esse choque, porque o índice de divórcios na pandemia cresceu muito. Na verdade, não é que os casamentos estavam ruins por causa da pandemia. Eles já estavam ruins antes. Perfeito. É que a pandemia unificou pessoas dentro de um mesmo lar, que não havia mais vínculo, não havia mais convivência. Que é o perigo de você ter pessoas que vivem apenas debaixo do mesmo teto, mas não constroem a mesma vida, o mesmo relacionamento. E, por uma outra perspectiva, é um perigo também nós vivenciarmos a realidade de igreja, de pessoas que às vezes congregam no mesmo espaço físico, mas não vivenciam a mesma realidade de família espiritual. Essa questão de estar junto, mas não pertencer. Não ter comunhão de fato. Não ter comunhão. Eu acho que dentro desse entendimento, talvez essa seja a grande questão, tanto de famílias enfraquecerem com o passar do tempo, como também de igrejas, com o passar do tempo, perderem um pouco esse vínculo. Uma vez eu ouvi o pastor Silmar Coelho falar uma coisa, uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte: existem dois tipos de igrejas: igreja de eventos e igreja de relacionamentos. Eu achei aquilo muito interessante. Verdade. Voltando à questão da pandemia, a igreja que ela precisava estar com a luz acesa, o microfone funcionando para ela ser igreja, na pandemia ela enfraqueceu. Com certeza. A igreja que ela era igreja fora apenas do ambiente religioso, porque talvez o nosso grande desafio de ser igreja é continuar a ser igreja depois que a última luz do domingo se apaga. É isso. Esse é o ponto. Acabou todas as celebrações do domingo. A nossa constância semanal, tanto na questão de ser igreja como comunhão, e como também na questão de ser igreja na ideia de impacto de cidade, de construção de uma cultura na cidade. E vivenciar, trazendo agora para a primeira instituição que Deus criou, a vivência de ser família no dia a dia, eu penso que é o grande desafio da vida como um todo. E quando isso acaba sendo enfraquecido, os vínculos se enfraquecem também e vai se desintegrando essa instituição que é a família, que é uma instituição tão preciosa. É verdade. Muito bom o seu comentário, porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, que a igreja, na realidade, são as pessoas. Sim. Por mais que a gente tenha no conceito ou no jeito de falar, eu vou à igreja, né? A gente coloca o prédio como sendo a instituição, e o prédio não é a instituição, né? Os prédios são voláteis, os prédios, enfim, são apenas um meio da gente se reunir, da gente se concentrar. Sim. E da gente ter a realização dos nossos cultos. Mas a verdade é que a igreja são as pessoas. E a igreja que Deus instituiu, a igreja que Jesus inaugurou, é a igreja de relacionamento, né? É a igreja de pessoas, a igreja de discipulado, a igreja que vive vida na vida. É verdade. Né? Eu acho que esse é o conceito e acaba que a família também é um modelo, né? A igreja, na realidade, é um retrato do que a família está vivendo. E se existe vida plena, se existe um altar estabelecido na casa, se existe um Deus que é adorado na casa, né? Se existe esse alvo na família, o retrato disso, o espelho disso na igreja também deve fluir naturalmente. Né? Um ambiente de comunhão, de adoração, sim, de culto, de devoção.
E até pegando esse link também, deixa eu perguntar a vocês como é que é essa vida devocional que vocês têm em família. Como é que vocês levam? Vocês têm 2 filhos lindos, maravilhosos. Aliás, vou pedir para o editor, né, lançar aqui, se já não lançou no começo a fotinha da família toda reunida, mas lança aqui agora para a gente, por gentileza. Uma família linda, maravilhosa. Como que vocês fazem, então, essa dinâmica de devocional, desse culto familiar, de estabelecer um altar em casa com os filhos? E como que acontece? Eu sei que você é um homem que viaja demais, né, por conta das agendas da pregação, mas também eu sei que vocês são uma família lindíssima que preservam esse valor que é inegociável, não é verdade? Como que é essa dinâmica de vocês? Se dá muito com a dinâmica do próprio devocional da igreja infantil. Isso nos auxiliou muito nessa dinâmica devocional com eles. A igreja que a gente está tendo o privilégio de servir mais próximo, a igreja da cidade em São José dos Campos, através do IC College, essa vinda nossa para São José, ela tem uma metodologia de um devocional escrito pelo próprio pastor, o pastor Carlito Paes, que tem um devocional adulto e também um devocional infantil. Então, a mesma linguagem, a mesma mensagem do devocional adulto você tem na linguagem infantil para a criança. Bacana. Isso vai criando essa metodologia, essa pedagogia de diariamente eles estarem estudando a Bíblia, refletindo sobre um tempo da Bíblia e um tempo de oração juntos. Isso nos ajudou a fortalecer esse hábito com eles, desse tempo diário de um devocional, que eles fazem tanto na escola, o colégio cristão que eles estudam, que é o colégio da igreja, que eles têm toda a dinâmica devocional, e também no tempo em casa sempre. Na maioria das vezes a gente opta por fazer no final do dia com eles esse tempo devocional. Isso tem auxiliado muito a gente nessa questão. E Mara consegue ter uma rotina melhor com eles nisso. Que sempre a minha dinâmica de viagem, às vezes 1, 2 dias da semana eu acabo tendo que viajar para pregar, e a Mara ela se torna essa coluna que sustenta toda essa constância com eles nisso. Sempre que dá eu posso, sempre que dá eu faço, né? E muitas vezes eu prefiro a noite. É sempre aquela correria de manhã, como eles já fazem na escola quando chegam, para manter o ritmo em casa, eu faço à noite. Isso. E tem um detalhe também que quando eles fazem à noite, eles estudam, acabam de estudar, lê a Bíblia ali, às vezes a gente canta também, e já vai dormir com aquilo na mente, com aquilo que eles aprenderam. Perfeito. É bem legal. E o que a gente estuda, eles acabam estudando por ser o mesmo conteúdo, porém numa linguagem infantil. Então, Mara, as mães, às vezes, elas ficam curiosas para saber bem pelos detalhes, assim, de como que a gente faz os devocionais, porque você já está falando que você faz à noite, que você usa um material, mas exatamente como é que você faz essa logística com as crianças? Eles que leem, você que lê, como é que funciona? Faz junto, faz separado com cada um? Sim, eles já estão tão familiarizados com o devocional que quando eu me esqueço, eles falam, mamãe, eu preciso do devocional. Então eles vão lá, buscam, né, Mateus? Diz que eles lembram, mãe, até agora não lemos. Vai chegando umas 9 horas, 10 horas ali é o limite que eles têm que dormir, porque tem aula de manhã. Sim. Durante o dia. E o que eu faço? Acabou o jantar, a gente pega os livros, o conteúdo é bem prático. Às vezes, frases ali, eles pegam a Bíblia para consultar também, que eles gostam. Que legal. De acordo com o texto, eles vão lá ler o texto, e já tem explicando também o que eles leram embaixo, logo abaixo. E daí eles aplicam aquilo ali, depois a gente canta, faz uma oração e dormem. Às vezes eles querem que eu explique um pouco mais sobre o texto que foi lido. E daí eu explico, tiro curiosidade, e aí, simples. Eles vão se familiarizando com 2 coisas. Primeiro com a estrutura bíblica, o que é Antigo, o que é Novo Testamento, onde fica cada livro, os livros que falam sobre Jesus, os livros que falam sobre as pessoas do Antigo Testamento, e também o hábito de leitura. Sim. Benjamin, por exemplo, que é o mais velho, ele está desenvolvendo um amor muito grande pela leitura. Ele está lendo a média de um livro por semana. Nossa! E livros aí de 200, 300, 400 páginas. Uau. Mas você tem que, assim, é uma coisa que eu peguei para incentivar ele. Tem uma coleção do Homem-Cão, vocês já viram? Saiu até o filme. É um livrozinho, assim, bobinhos. É bem bobinho essa coleção. Para criança didática de valores para a vida. Isso, só que ética, respeito. Só que uma coleção, infantil. Mas bem para criança. E para cada conteúdo mais denso que ele vê, como por exemplo as Crônicas de Nárnia, o In the Field, tem a Top Ganger, eu acho que é uma coleção muito boa também que ensina valores.
para cada livro mais denso que ele lê, eu dou um desse mais bobinho. Entendeu? Aí ele se anima a ler a coleção que é mais densa, mais difícil, para ganhar o da coleção do Olha, essa é uma boa estratégia. E acaba lendo. Você que está assistindo a gente, já anota esses livros e essa estratégia aí que é muito boa. É verdade. Ele lê, ele tá lendo bastante. Ele acaba, cada saga que ele lê, ele quer continuar para poder ganhar o livro. E aqui entra um conselho, né? A gente não precisa obrigá-los, assim, na base tem que ser natural. Tem que fazer e acabou, né? Às vezes você consegue imaginar o que o seu filho vai se motivar para terminar ali uma leitura. Isso. Para receber alguma coisa, né? Às vezes tem que ser pedagógico, né? O Bruce Wilkinson, ele trabalha nas 7 leis do aprendizado. Uma das leis é a lei da recompensa. Quem, por exemplo, aplicou muito a lei da recompensa, você vê que coisa, foi o oleiro que descobriu o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno é do Rio, ele cresceu no campo de São Cristóvão, tanto quando você está passando ali, você pega a alça de acesso à linha vermelha, você passa do lado do campo de São Cristóvão, está escrito ali no muro do campo, aqui nasceu o Fenômeno. O Ronaldo começou ali. E o professor dele, ele tinha uma dinâmica com ele de que para cada gol que ele fizesse, ele ganhava um pastel. A lei da recompensa. Okay? Porque você cria hábitos sem perceber que você está desenvolvendo hábitos que te levarão a destacar-se na vida. Só que por causa de uma recompensa. E o pentacampeonato da seleção brasileira, então, foi nasceu com pastel. Gols, nasceu com pastel. O Bruce Wilkinson trabalha isso nas 7 leis do aprendizado. A mente humana, o cérebro humano, responde a instintos. Se você não tem que ler, mas ler para quê? O que eu vou ganhar com isso? Ele vai perceber só lá na frente que o amor pela leitura, o desenvolvimento da leitura, vai fazer ele ter uma capacidade intelectual melhor, de comunicação, vai aumentar o vocabulário dele. O Brasil está entre os países de menor vocabulário na geração do mundo. Então, e aí isso é um problema, porque a nossa língua já é uma língua de um vocabulário mais extenso. Complexo. Você pega, por exemplo, o vocabulário da língua inglesa, são menos palavras do que a gente tem. Então, para a pessoa falar um português bem construído, bonito de se ouvir, você tem uma estrutura de tempo verbal, de construção de palavras que já é mais complexa do que de outros idiomas. Então, num idioma que ele já é mais esticado, você ainda diminuí-lo, você tira dele a beleza da comunicação que ele tem. Só vem através da leitura. Né? Só através da leitura. A expansão do vocabulário, da mente humana, da capacidade de expressão. É verdade. Ainda sobre os filhos, o que como valor de ensinamento, de educação, o que vocês assim não abrem mão, sabe? Tipo, eu quero que eles cresçam, quero que se tornem adultos e eu quero que eles carreguem isso para a vida deles, né? Que durante todo esse período de infância, adolescência, que nós temos essa influência sobre eles, o que eu quero formar neles, no caráter, na forma de pensar, em como eles vão ser, né? Que tipo de pensamento e forma de vida vocês querem que eles carreguem para sempre, que vocês não abrem mão? Eu acho que todo pai ele busca deixar no filho a construção de um ser humano melhor, né? Tanto nos seus valores. No nosso contexto nacional, a gente ainda luta com um cenário muito complicado, que é a ética brasileira. A vantagem, o jeitinho brasileiro. Eu estava conversando isso com um amigo há poucos dias atrás. Se o Brasil se tornar um país pós-cristão, que nem o IBGE agora deu uma estatística de que o evangelho cresceu no Brasil, só que a métrica de crescimento foi menor do que achavam que seria. Então é como se ela tivesse vindo numa linha, e não é que ele chegou no platô, mas achou-se que pelo crescimento que estava vindo seria maior. O crescimento foi menor do que o esperado. Não é que diminuiu, mas cresceu menos do que achavam que iria crescer. A tendência é que, em algum momento, o movimento evangélico no Brasil chegue num platô. Okay? É linha métrica. Dentro de uma linguagem comercial, é como se você pegasse da onde cresceu até onde, e você traçasse um Fibonacci, e pela métrica de crescimento vai crescer isso daqui nos próximos 5 anos. Cresceu menos. Okay? Então dá a sensação de que o brasileiro está começando a chegar na esfera de já conheço o que é a igreja, já sei o que um cristão faz ou o que um cristão não faz, decidir se quero ser evangélico ou não.
e que você tem uma parcela menor de pessoas que ainda não ouviram falar sobre Cristo, para que a partir dessa experiência a pessoa decida se ela quer ser cristão ou não. Depois que se chega num platô, é um perigo, porque ou você tem um avivamento na igreja para voltar a crescer, ou você tem um processo de desaceleração dessa métrica e um início de esfriamento, ou então o movimento entra numa linha decrescente. Que é o que aconteceu na Europa, né? O que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Duas preocupações. Primeiro, se o Brasil se tornar um país pós-cristão, que essa ideia de já foi um país cristão, deixou de ser um país, embora o IBGE fala que em 2039 nós vamos ter a maioria de evangélicos no Brasil, há todas essas projeções. Mas eu acho que há algumas perguntas que a gente tem que fazer para a gente voltar nessa questão da construção da ética para crianças. Jesus falou que a igreja é luz, ok? Por exemplo, nós estamos aqui diante de alguns refletores. É justamente esses refletores que impedem que exista escuridão nessa sala. Como que a gente entende, no Brasil, a métrica de que o evangelho está crescendo, o número de evangélicos está crescendo, mas está crescendo junto o número de divórcio, de corrupção, de desvio de recursos públicos, que a ética brasileira cada vez piora, que os números desanimam, num cenário de um país mais justo, mais nobre, mais coerente. Como que a gente entende essa lógica de que, não, está crescendo a luz, mas as trevas estão crescendo na mesma proporção? É desproporcional. Então, dá a sensação de que a qualidade de pessoas que nós estamos tendo acesso ao Evangelho, está sendo um Evangelho que não está conseguindo produzir nessas pessoas a mudança que necessariamente precisaria ter. É um ponto. A Bíblia fala sobre a igreja de Antioquia, onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Você imagina esse cenário sociológico da sociedade de Antioquia olhando para aquele grupo e perguntando o seguinte: esses caras são diferentes, né? O que essas pessoas têm? Eles são judeus? Não, não são judeus, não. Então eles são de algum grupo filosófico? Não. Eles têm alguma construção? Não. Mas o que eles se reúnem em torno do quê? Em torno de um homem chamado Jesus. Então quer dizer que a rotina que eles vivem, o modo como eles se comportam, convivem, compram, vendem, falam, se comunicam, se relacionam, tem a ver com o modelo que esse indivíduo chamado Jesus Cristo construiu como modelo para eles viverem? Isso. Então a gente tem que dar um nome para eles. Qual o nome deles? Cristãos, que é a ideia de pequenos cristos. Não da ideia de que é um Cristo menor, mas é a ideia de que eles são partículas do que Cristo foi. Essa é a ideia. E isso é o corpo de Cristo. O corpo são membros reunindo, são pequenas partículas que formam um corpo. Se nós não tivéssemos esse termo cristãos, se a sociedade brasileira olhasse para a igreja no século XXI, hoje no Brasil, será que nós ainda receberíamos essa nomenclatura ou não? É uma pergunta a ser feita. Se a gente ainda lembra a vida que Cristo viveu e quem Cristo foi. Porque dentro dessa questão, as trevas estão aumentando na mesma proporção que a luz. Então parece que há alguma coisa divergente dentro desses dois cenários. Qual que é o problema voltando para essa questão? Ou talvez mais, né? Ou talvez mais. Se a gente olhar no sentido global, né, o tanto que a religião islâmica está crescendo, né, o próprio ateísmo está crescendo de forma assustadora. Né? Outra questão curiosa em relação à fundamentação dos princípios. Um jovem árabe muçulmano vai para a faculdade, passa 4 anos com a sua fé intacta. Um jovem cristão vai para a faculdade em 4 anos e sai duvidando sobre Deus. Meu Deus. Terrível. Qual é o alicerce que nós estamos construindo nos jovens sobre a questão da experiência cristã deles? Há poucos dias atrás, eu preguei nos 108 ou 109 anos da Assembleia de Deus no Ceará, no Templo Central de Fortaleza. E aí, um dos pastores estava compartilhando comigo uma métrica que ele fez recentemente, que eu achei muito preocupante. Eles estavam tendo denominacionalmente no Brasil uma métrica de 0 a 17 anos, que você tinha uma crescente, ok? Com 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 anos. Você tinha uma crescente, uma média estabilizada dessa faixa etária na igreja. Mas quando você chegava do 17 para o 19, você tinha uma queda muito brusca. É como se o jovem olhasse para o movimento evangélico e com 18 anos de idade, agora que ele é maior de idade, é como se ele não se sentisse mais
pertencente daquilo. Era a ideia de estive até hoje por causa dos meus pais. Mas parece que a fé não foi fundamentada, enraizada no coração. Na questão da experiência, da conversão pessoal, da convicção sobre Deus, do amor pela Bíblia, da comunhão com o Senhor. Então, eu acho que isso é uma questão muito preocupante dentro dessa questão. De qual que é o enraizamento mesmo, o alicerce que hoje as crianças jovens estão tendo sobre Deus. O que eles conhecem sobre Deus. As experiências que eles já tiveram com Deus, se eles já tiveram experiências pessoais com o Espírito Santo, se de fato eles nasceram de novo, se eles são convertidos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Experiências reais com Jesus. Experiência de conversão. Porque vai chegar um momento que as ideologias vão ser apresentadas para ele e ele tem que ter do lado de cá uma base muito mais forte do que isso que vai ser construído aqui. Para na hora dessa balança, ele fala assim, não tem como negar que eu conheço Jesus, que eu já tive experiências com Deus, que ele já falou comigo, que ele já me visitou, que ele já criou raízes de comunhão em mim. Se isso aqui for muito vulnerável, a gente tem esse cenário de que, às vezes, você tem uma fé não tão enraizada assim. E aí, qual que é o problema? Só fechando esse raciocínio. Eu vou falando, se deixar, eu tenho que dar uma cortada. Tá muito bom, tá muito bom. Tem uma frase, eu não lembro o autor dela, mas fala o seguinte: o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Essa frase é uma frase muito legal. Uau. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que nós estamos deixando para esse mundo. O que nós vamos construir neles nessa questão? Dentro dessa sequência, desse entendimento, qual que é o problema relacionado à ética? Quando você viaja hoje, visita países como Suíça, Alemanha, são países pós-cristãos, ok? Só que você tem uma base ética muito boa, muito sólida, de que aquele indivíduo, mesmo sem crer em Deus, ainda continua sendo uma pessoa decente, ok? Ele é ateu, ok. Mas a construção ética do país que ele viveu ensinou para ele comprar, pagar. Você tem uma lei rígida, que se ele comete um crime ele é punido, então a impunidade não existe. Ok? Porque é um problema quando você tem que ensinar o cara não a ser crente, a ser gente. Sim. Ok? Quando o cara chega na igreja e você como pastor ele fala assim, eu tenho que ensinar fé para esse cara. Você fala assim, não, mas a família falhou na educação. Muitas vezes, é muito comum. Então eu tenho que ensinar esse cara primeiro a ser gente para depois ensinar ele a ser crente? Não era para eu ter esse trabalho. Esse trabalho era para o pai e a mãe não ter falhado em ter feito em casa. Exatamente. Quando você tem que ensinar o cara primeiro a ser gente, porque a família falhou, a igreja vai ser a última instituição que talvez vai barrar esse indivíduo para ele não se tornar alguém agressivo, prejudicial, tóxico para a sociedade. Verdade. Sim. Essa é a realidade brasileira. Porque a educação falha, a família falha, Sim. A última oportunidade desse cara é a igreja. É verdade. Só que aí você sobrecarrega para o pastor, você tem que ensinar para esse cara algo que ele tinha que ter crescido na infância, ok? E no ambiente familiar é um problema. O pastor tem um trabalho pedagógico também muito grande, né? Você tem que apagar um incêndio que está corroendo esse ser humano há 10, 12 anos. Sim. Qual que é o problema? O meu medo, a minha preocupação é que se um dia o país se tornar um país pós-cristão, qual é a ética que nós temos nos cidadãos desse país? Porque às vezes dá a sensação de que uma das últimas coisas que ainda dá alegria no Brasil é a fé. Uau! É o que sustenta, parece, né, ainda o país. Porque é um problema quando o ser humano vai fazer uma coisa errada e ele fala assim, não posso fazer porque eu sou crente. Ele não tinha que falar isso. É verdade. Ele tinha que falar, eu não posso fazer porque é errado fazer isso. Uau! Ok? Uau, muito forte isso. Quando a fé é um instrumento de regulação do caráter, é sinal que o caráter não foi bem formado. Gente, isso é tão sério que a gente hoje até aconselha assim, os jovens a tomar cuidado, que começam o namoro na igreja, justamente com essa esperança de que por ser crente, aí ele vai ser uma pessoa boa, vai ter caráter. Porque a esperança está mais na fé do que na educação do país. A esperança está mais na fé do que, de fato, na ética do país. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muito forte, muito profundo. Isso é uma preocupação. Mas aí o pior é que, às vezes, a fé não é suficiente por conta de uma fé superficial, não teve experiência suficiente. Talvez poderia transformar o caráter da pessoa, mas não chega a transformar.
E aí a pessoa vai namorar e vai casar com uma pessoa que é crente, mas ainda não tem o seu caráter transformado, que já deveria ser base do país, base de uma educação. É muito forte isso. Então eu ia dizer, essa é a tua preocupação para os teus filhos, né? Manter a ética deles, formar um caráter para que eles consigam vencer e faça essa influência no dia a dia, né? Na geração deles também, né? Sim. A gente está fazendo uma pós em terapia familiar, e uma pós maravilhosa, por sinal. E ela tem um dos módulos que trata de antropologia. E a construção do ser humano se dá pautada em valores. E o que você está falando se trata, a raiz das coisas se trata em valores, que devem ser passados em casa. Sim. Porque os valores, me ajuda, psicóloga, na criança são formados até os 7 anos? 7, 8 anos? Principalmente 7 anos. Principalmente. Essa é a fase principal, são os primeiros 7. A construção de valores. O que pode, o que não pode, do que deve, o que não deve. Ali está a raiz, de 0 a 7. Atenção você, papai e mamãe, tem filhos nessa idade. O caráter, os valores principais na vida dos seus filhos estão sendo construídos nessa faixa etária. Passou dali, é claro, ainda dá tempo de educar, mas grande parte ainda é correção. Então é muito mais fácil você construir algo do zero e construir bem do que sair tentando corrigir depois, né? Então, a grande parte dos problemas que a gente enfrenta hoje no país, no sentido ético, no sentido também educacional, político, sociológico como um todo, é pautado nos valores que foram criados, diga-se de passagem, por uma herança escravista que a gente recebeu, né? Uma cultura de orfandade muito grande. Eu sei que, inclusive, o pastor Carlito também fala sobre isso, né? Uma cultura de orfandade e que vai gerando sempre no indivíduo essa escassez de valores, né? Essa troca, um instinto de sobrevivência que é o meu pirão primeiro. Exatamente. Né? O que importa é o meu pirão primeiro, é meu umbigo. Como diz, eu não sei se você já ouviu esse ditado, acho que é mais conhecido lá para cima no norte, é a coceira do macaco. Nunca tinha ouvido. O macaco ele só coça assim, para dentro. Ele nunca coça para fora, né? Sim. Então é a coceira do macaco. É um indivíduo que só coça para ele, que só quer as coisas para si, que só pensa no próprio umbigo. E aí ele passa por cima de tudo. Passa por cima dos outros, passa por cima de valores que são intrínsecos à nossa humanidade. Uma coisa interessante nessa questão da idade psicológica da formação é que a Bíblia diz que filhos são como flechas na aljava. Perfeito. Toda flecha existe para fazer o seu voo. Depois que a flecha solta, você não tem mais o que fazer. O que vai te dar paz é se você posicionou na direção certa. Perfeito. Muito bom. Então vai chegar um momento que o filho vai ver a vida dele. O segredo da flecha está no arqueiro, né? A direção que você posicionou é que vai te dar paz de vai alcançar um alvo bom, porque a direção estava certa. Mas tem um momento que eles são expostos demais à vida para você conseguir segurar essa aljava ainda dentro da flecha. Porque eles estão expostos às amizades, ao ambiente estudantil, ao ambiente da faculdade, ao ambiente do mercado de trabalho. Você não consegue ter mais essa flecha na sua aljava. Hoje em dia eu até digo que vai além do presencial. A parte da internet, né, dos jogos, YouTube, os próprios desenhos. Eu estava ontem com a minha filha, ela quis assistir um filme que era livre, né? Teoricamente, não teria problema para a idade dela. E era sobre uma princesa. Um diário da princesa. Aqui deixa o alerta para as mães. Nada demais, teoricamente, parecia algo muito bonito. Mas em 5 minutos de filme, eu falei, isso aqui não é para você. Tinha muito beijo entre adolescentes. Beijo mesmo. Isso. E eu fiquei pensando, gente, tá livre, é sobre princesa. Então, eles estão muito expostos, além, né, da parte de amizades e ideologias em termos de convivência com pessoas. Assim, nós sabemos o quanto o inimigo tem investido nas crianças, né? E qual tem sido o posicionamento dos pais numa correria hoje, que é o que mais se fala, e qual tem sido o posicionamento da igreja também, né? Diante de uma situação tão séria, né, que a gente tem enfrentado no nosso país. E criar filhos emocionalmente maduros para entender o que é o certo e, ao mesmo tempo que ele sabe o que é o certo, ele não se abala pelo que
pelos que praticam aquilo que é errado. Exatamente. E eles conseguem ter a maturidade de eu sei que o meu ponto de vista é o certo, porque é o bíblico, é o que a palavra de Deus orienta. A outra pessoa pode ter o ponto de vista dela. No meu entendimento pela palavra de Deus, o que essa pessoa está fazendo é errado. Só que você tem a maturidade de entender que, do mesmo modo que você tem os seus princípios, a outra pessoa também tem os dela. Você saber ser firme nas suas convicções, sem ser desrespeitoso com as convicções do outro. Exatamente. Por isso que a formação do caráter é tudo nessa Para você fase. também não formar um radical, Você não pode né? perder o Sim. tempo. Mas você também não Exatamente. pode formar alguém sem convicções. Exatamente. Esse equilíbrio é algo muito sério. Só Deus né? para nos ajudar nisso. Como a gente já está um podcast aí longo, eu vou deixar uma última pergunta para a gente encerrar, porque o assunto está muito bom, né, amor? Se deixasse, a gente ia aqui por muito tempo ainda. Mas eu acho legal essa pergunta, né? O que conselho vocês dariam para vocês, para esse casal há 15 anos atrás? Se vocês pudessem voltar no tempo, né? E há 15 anos atrás, quando vocês casaram, que conselho vocês dariam para esse casal iniciante aí? Eu não tenho muita coisa que eu voltaria para fazer diferente. Eu acho que Isso é nós bom. casamos no tempo certo, tivemos nosso primeiro filho no tempo certo, sabemos equilibrar bem essa questão de lutar para construir, mas também curtir, viajar, ter tempo de férias, corrigir os meninos, mas também dar amor a eles. Eu acho que todo ser humano vai querer voltar para, em alguma coisa, acertar um ponto ou outro, mas não na ideia de peguei uma rota errada. Perfeito. Então, o que eu talvez voltaria? Não sei o que a Mara vai responder. Se eu pudesse voltar atrás, assim, não há muita coisa assim que eu me arrependa de não ter feito ou de ter feito. Teria comprado conselho? Bitcoin em 2012. Estaria aposentado. Não sei muita Talvez coisa que eu conselho, faria, não. então, do que vocês viveram, né? Que vocês dariam para casais que estão casando Você não teria agora? comprado, não, Thiago? Uma meia dúzia já tá bom, né? Comprar por 10 reais Meia hoje, dúzia, está só. 700 mil reais, estaria Tá aposentado. pra pronta a vida. Mas como alguém que acertou, então, que conselho vocês dariam para quem tá casando agora? Temam a Deus. Temam a Deus. E construam juntos. Passamos muitas limitações no começo, até que a gente conseguiu comprar nosso apartamento. A gente sempre foi muito equilibrado em relação ao que gastar. Eu tenho um princípio comigo, viver sempre 2 padrões a menos do que poderia viver. Para ter uma reserva de emergência e para não passar aperto financeiro. Então, se eu posso, por exemplo, usar uma camisa de 600, 800, tento usar uma de 300. Eu sempre tento viver com menos para ter uma reserva, um suporte. Mas é mais questão gestão pessoal mesmo. Não sei o que a Mara... Eu acho que nessa questão de voltar atrás, não tenho... E conselho para quem tá casando agora, daquilo que você acertou? Que eu acertei. O que foi bom para vocês? Que deu certo, que ajudou vocês nessa trajetória aí de 15 anos? Bom, sempre a gente começou sempre debaixo de oração e éramos muito transparentes com tudo que íamos fazer. A questão da transparência, ela num relacionamento, ela é tudo. Lemos muito livros sobre casamento antes de casar. Sim, boas leituras, boa leitura. Agora, essa questão da transparência, eu acho que no relacionamento ela é tudo. A gente sempre foi muito transparente um com o outro e isso deu muito certo. Deu muito certo. Até porque ele estava 2.000 quilômetros de distância, né, no namoro. Então, para dar certo, tinha que ser algo muito... A gente tinha que ser muito transparente. Né? E nosso relacionamento tem sido a base disso. A gente não faz nada escondido, o que um faz, o outro sabe, vai comprar algo, vai fazer alguma coisa. É uma construção bem clara.
Isso é excelente. Até na criação dos meninos, por exemplo, se a Mara diz uma coisa que não, é não. Eles sabem que eles não precisam vir a mim. Eles nem vão no Se eu falo que não, eles não precisam ir até Mara. Isso é fundamental, né? Falar uma coisa não só em retira casa. a palavra Você tira do a outro, autoridade não do desrespeita outro. a autoridade do outro. Isso é maravilhoso. Obrigado por vocês estarem conosco. Eu quero pegar um link do que você falou, meu amigo, sobre o temor ao Senhor. Que esse é um conselho para o casal que está começando, mas é um conselho para a família que está estruturada também. O temor ao Senhor deve ser algo que a gente deve constantemente lembrar. Deve ser como uma chuva seródia, e não como algo passageiro, não como algo que se teve apenas numa estação da vida. E eu quero finalizar esse tempo com o Salmo 28, Salmo 128, perdão. Salmo 128 diz assim, é o salmo conhecido como o salmo da família. Então ele diz assim, você, homem, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. E eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. O temor ao Senhor, como diz Salomão, é o princípio da sabedoria. O princípio maravilhoso que toda família tinha que ter assim, cravado como cerne na raiz de todo o relacionamento, na raiz especialmente do seu relacionamento com o céu, com o Papai do Céu. O temor ao Senhor é o princípio. Maravilhoso, maravilhoso. Que bom ter vocês aqui. Alegria nossa. Né? Muito obrigada, gente. Privilégio nosso. Muito obrigado por esses conselhos maravilhosos, por compartilhar com a gente um pouco da história de vocês. E obrigado também por poder deixar aqui na igreja uma palavra maravilhosa que edificou tantas pessoas. Verdade. Nós somos gratos, obrigado. Amém. Foi um tempo maravilhoso aqui, né, meu amor? É verdade, é um prazer recebê-los. Esperamos que, apesar da distância, a gente consiga ter vocês mais vezes aqui, porque o assunto foi longo no sentido de profundidade, né? Porque se deixasse, a gente poderia aqui, nossa, falar tantas coisas que me veio à mente, mas eu acho que esse tempo, eu espero que para você que está nos acompanhando aqui, você possa, de fato, pegar toda essa reflexão e entender um senso de urgência, né, sobre a educação dos seus filhos, um senso de urgência sobre o tempo que você tem para aproveitar enquanto eles estão debaixo da sua autoridade, porque, como disse o pastor Mateus, uma vez que a flecha voou da sua mão, você vai ter que só confiar a direção que você apontou. Então, que esse senso de urgência, que eu acredito que tem muito a ver com o temor ao Senhor também, possa fazer você buscar o Espírito Santo, entendendo que essa parceria com o Espírito Santo, que é o maior interessado na sua família, é o maior interessado nos seus filhos, que essa parceria traga leveza para a sua missão e não peso, mas que ele possa falar com você em tudo que precisa ser alinhado e direcionado na vida dos seus filhos. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Alegria toda nossa estar com vocês. E nós ficamos por aqui, então. Até o próximo episódio do podcast A Gente é Família! Beijo, gente!